Pois é, vou trazer um adendo, daí eu já passo para o Beraldo, porque pesquisas internas das campanhas de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes apontam para uma tendência de crescimento de Pablo Marçal nas vésperas da eleição para a Prefeitura de São Paulo. Esse cenário está completamente indefinido. A gente tem trazido os detalhes das últimas pesquisas, né, um tríplice empate, e também por conta disso as equipes avaliam todas as possibilidades possíveis para um eventual segundo turno. De acordo com informação publicada pelo portal Metrópolis, a tracking de Boulos traz o empresário com mais de 21% das intenções de voto e levantamento de Nunes registra 22%. O crescimento de Marçal gerou um alerta e fez com que ele se tornasse um dos principais alvos no último debate realizado ontem, como nós trouxemos há pouco. Ao adotar essa postura mais moderada, o empresário foi provocado por seus adversários, que relembraram seus comportamentos passados e o acusaram de tumultuar a eleição, até de usar um gesso, né? Ele teve um ferimento na mão, ou disse que ainda está com a mão machucada, por isso ele usa um gesso, mas os adversários chegaram a acusar que seria falso, um gesso fake, após aquela cadeirada que ele sofreu de José Luiz da Atena. Quem nos acompanha por imagens pode observar o momento que ele leva a cadeirada do candidato do PSDB no debate que foi transmitido pela TV Cultura há alguns dias, fato que inclusive viralizou nas redes sociais e o que forçou os demais grupos de comunicação a adotarem regras mais rígidas. Você, Cristiano Beraldo, o levantamento das campanhas de Nunes, o atual prefeito Nunes e também Guilherme Boulos, que apontam uma tendência de crescimento de Pablo Marçal. Daí a gente se pergunta, bom, mas a adoção dessa postura paz e amor ajuda, mantém o atual percentual ou pode desapontar aqueles que queriam um Marçal furioso? Renato, o Marçal usou uma estratégia inicial nessa campanha de despertar paixão. Então, toda a atuação que ele teve, que muitas vezes foi uma atuação teatral, ensaiada, foi com esse objetivo. Ele se colocou como o antissistema. Então, ele é contra a imprensa, ele é contra os políticos, ele sempre tem informações muito reveladoras e bombásticas sobre os outros candidatos, e aí as pessoas vão e se apaixonam por ele, defendem ele e tal. Então, ele foi cultivando isso. Só que isso tem um tamanho, né? Isso deu a ele visibilidade, tornou ele o centro da notícia dessa eleição. Só que, eu já abordei isso aqui no passado, a estratégia de comunicação dele, que é a estratégia de rede social que ele usa para vender os cursos que ele faz, são estratégias que levam a uma compra de impulso. Então, você vai, você se apaixona e você compra. Você coloca lá o seu cartão de crédito e você compra um curso, você compra um projeto qualquer lá que ele venda para escalar o Everest, sei lá exatamente o que ele faz. E aí você comprou, você pronto, se concluiu ali o processo. No caso da eleição é diferente. A eleição, como ela tem o dia marcado e o eleitor só vai à urna naquele dia, você tem tempo para se apaixonar, para desapaixonar, para olhar para outro, para ver se o outro é mais simpático, se o outro é mais bonito, e aí você vai conduzindo o teu coração até chegar o dia da eleição e lá você vai tomar uma decisão. Então, o que claramente Marçal percebeu é que ele foi ao limite das paixões e aí depois ele teve que usar a razão, porque uma parte importante do eleitorado não vai se apaixonar por ele, vai tomar uma decisão pragmática. Eu não quero aquele, então vou votar nesse. Ou esse aqui me parece melhor do que aquele. E aí ele tem que ter um discurso bastante mais razoável do que ele vinha tendo. E ontem a gente viu isso de uma forma muito clara. Então, mesmo quando ele acusou Guilherme Boulos, ou não acusou, mas sugeriu que Guilherme Boulos tem envolvimento com drogas, falando que o Boulos saberia os endereços das biqueiras, ele não fez como ele fez com dedo no nariz, com encenação que ele fez das outras vezes. E as respostas que ele foi dando, muita coisa, por exemplo, de solução para a cidade, ele simplesmente esqueceu coisas que ele disse no passado para dizer outras coisas que fazem mais sentido, porque ele está justamente buscando sensibilizar, atrair esse eleitorado que não vai, ser levado pela paixão como parte do eleitorado foi. E eu não acho, eu só não concordo com uma coisa, Caneta, eu acho que o grande alvo ontem, apesar
das trocas ali de ofensas ou de acusações com o Marçal, mas eu acho que o grande alvo de todos ali era o Ricardo Nunes, porque era o desafio, tanto Boulos não quer ir com o Ricardo Nunes para o segundo turno, assim como Marçal precisa tirar o Ricardo Nunes do segundo turno, então tudo se voltou ali contra o Ricardo Nunes, que não teve uma atuação brilhante, não trouxe grandes novidades, não respondeu de forma eloquente e sedutora sobre diversos assuntos. Ele trouxe mais do mesmo, enfim, um perfil que ele tem e que não construiu uma vitória para ele no debate de ontem. E agora a gente passa por aquele momento, ou a gente entra naquele momento, em que não há mais TV, e aí é o campo da rede social, é o que vai prevalecer. E nesse campo, obviamente, quem está à frente dos demais é justamente Pablo Marçal. Pois é, hoje é o limite para publicidade nas redes sociais de forma impulsionada, e de hoje em diante, de sábado e domingo, aí naturalmente é uma divulgação orgânica, né? As pessoas podem fazer a divulgação apoiando o candidato A, B ou C. Agora, Beraldo, né, Dávila, mencionou uma certa expectativa que havia em relação a Pablo Marçal apresentar a tal bala de prata, né, tirar o coelho da cartola, porque lá atrás ele chegou a revelar no último debate, eu vou trazer uma informação muito importante sobre determinado candidato, e ele chegou a sugerir em algum momento que algum candidato fazia uso de entorpecentes. E aí, desconfiado de que pudesse ter alguma coisa nesse sentido, o Guilherme Boulos apresentou até um exame toxicológico, né, para comprovar que não utiliza nenhum tipo de entorpecente. Enfim, são coisas que aconteceram no debate de ontem. Pablo Marçal até desapontando muitas pessoas, que eu li alguns artigos que diziam que muitos comentários nos cortes que foram publicados nas redes sociais, os apoiadores de Marçal fazendo cobranças em relação a tal denúncia que ele iria revelar. Enfim, algumas coisas que a gente precisa considerar, mas eu queria que você também trouxesse sua percepção sobre as trackings, né? Essas pesquisas internas das campanhas de Boulos e Nunes que apontariam uma tendência de alta, de elevação de Pablo Marçal. Dávila. Bom, vamos olhar. Eu acho que vale a pena fazer um breve resumo de cada um deles. O Pablo Marçal certamente agora cresce na tendência naquilo que ele mais domina, que são as redes sociais. Por outro lado, ele está batendo o recorde de rejeição. Então ele está crescendo nas redes sociais, a tendência mostra, com um recorde absurdo, maior do que todos os outros candidatos, né? Então isso tem a ver não com o primeiro turno, mas provavelmente com o segundo turno. Então esse é o ponto forte e fraco do Marçal, né? Bom, se olharmos a Tabata Amaral, a Tabata está com esse embate direto com o Boulos, aí disputando o voto da esquerda, porque cada ponto percentual que ela sobe, ela está roubando o voto do Boulos, e está quase que tirando o Boulos do segundo turno por causa do voto dela, né? E Tabata, do outro lado, não conseguiu mostrar o que a gente chama de uma certa maturidade que se espera do prefeito, né? Então, e isso eu entendo que com o passar dos anos ela talvez ganhe essa maturidade, mas no fundo agora a grande disputa é ela versus o Boulos. Quanto mais ela rouba voto do Boulos, pior para o Boulos, né? E ontem nós mesmos aqui comentávamos esse embate dentro da esquerda, né? O caso de Ricardo Nunes, como é o prefeito da cidade, bem lembrado aí pelo Beraldo, foi o mais atacado, e é normal. Uma cidade do tamanho de São Paulo, com todos os problemas que São Paulo tem, por mais que você faça coisas boas, você vai continuar sendo vulnerável em mil coisas e você ali é um campo fértil para ser atacado. E era normal. Por quê? Porque todos querem tirar, na verdade, Nunes do segundo turno, porque como o Nunes tem a mais baixa rejeição, ele provavelmente é o favorito no segundo turno contra qualquer um. Então ali o alvo é como atacar o prefeito por ser mais vulnerável, por ser o administrador da cidade, e por outro lado, porque ele tem a menor rejeição. Então a estratégia estava correta dos adversários, né? Nunes, por sua vez, teve grande dificuldade de crescer nessa campanha, cresceu muito devagarzinho, né? Por outro lado, tem a menor rejeição e tem, na verdade, um exército de candidatos a vereador fazendo campanha para ele na reta final. Ele não tem a rede social.
mas ele tem bastante sola de sapato trabalhando para ele nesse fim aí de campanha eleitoral. Então, o fato é que nenhuma pesquisa vai conseguir mostrar essa tendência e essa disputa tão acirrada que nós estamos tendo com esses três candidatos, Boulos, principalmente, né, Marçal aí liderando e Ricardo Nunes. Então, só vamos saber isso às 5 horas da tarde de domingo. Mas aí está um bom raio-x do que as pesquisas estão indicando nessa reta final de vantagens e fraquezas desses candidatos, pontos fortes e pontos fracos. Pois é, e também tem um ingrediente que a gente analisou no dia de ontem, o voto envergonhado. Aqueles que, no fundo, gostam de um candidato, só que quando questionados por algum instituto de pesquisa, fica bem quietinho, diz, olha, eu não sei, ou até fala, não, eu vou votar no A. Mas chega ali na sessão eleitoral, acaba votando no candidato B e aí bagunça tudo, inclusive os institutos devem ficar malucos com os envergonhados. Você, Mota, essas pesquisas internas que revelariam uma tendência de elevação de Pablo Marçal nessa reta final da campanha? As pesquisas de novo, né, Caniato? Eu nunca na minha vida recebi um telefonema de um pesquisador eleitoral perguntando em quem eu iria votar. Eu acho que se eu recebesse, eu desligaria o telefone na cara do sujeito, porque a última coisa que eu faria hoje em dia seria dar essa informação em quem eu vou votar para um desconhecido do outro lado da linha, né? Mas, enfim, eu estou aqui entretido, ou melhor seria dizer, enebriado, com a possibilidade de um segundo turno em São Paulo sem a presença da esquerda. Tá? Eu fico imaginando o que isso sinalizaria, eu fico imaginando as consequências disso, e acho muito divertido essa história de um personagem da esquerda tentando roubar votos do outro. Mas, afinal, qual é a diferença de pensamento entre vocês? Né? Em que é que vocês não concordam? Porque me parece que eles marcham ao som do mesmo tambor, um tambor que foi originalmente batido por um alemão fracassado que jogou a família na miséria, morava de favor, era uma péssima pessoa, um sujeito mesquinho, egoísta, e criou uma filosofia do ódio, do ressentimento que provocou a morte de milhões de pessoas no mundo inteiro. É isso, esse é o DNA da esquerda. Pode usar uma palavrinha mais bonitinha aqui, fazer uma pose mais elegante ali, né, usar termos mais fofinhos, mas esse é o DNA da esquerda. É um ataque ao direito de propriedade, é a invasão cada vez maior na vida privada, é uma falta de imaginação para as possibilidades do ser humano. Eles jamais conseguem conceber, por exemplo, a criação de algo como uma Starlink ou como uma rede social X, né? A única coisa que eles conseguem conceber é o Estado. Então, vamos criar uma rede social estatal, né? Vamos criar uma empresa, acho que a gente vai falar isso mais na frente, né? Uma empresa estatal espacial. São ideias revolucionárias, mas não é revolucionária no sentido de ser inovadora, é revolucionária no sentido de remeter à revolução, a tomada de poder. Eles só pensam nisso. Essa turma da esquerda não tira o poder da cabeça. São todos variações do mesmo tema. Pois é, agora, pegando uma informação trazida pelo Mota, Beraldo, dá para a gente projetar os cenários possíveis de segundo turno e tentar refletir sobre aquelas migrações de voto que costumam acontecer, mesmo sem o anúncio do candidato derrotado, porque tem uma migração que acaba sendo orgânica, né? Assim, grosseiramente, eu fico imaginando, se no segundo turno tiver Ricardo Nunes ou Pablo Marçal, não os dois juntos, um ou outro, eu presumo que a maior parte dos votos daquele que sai derrotado deve migrar para o outro candidato. É uma reflexão que a gente faz aqui. Dificilmente quem votou em Tabata Amaral vote em Pablo Marçal. É mais ou menos essa a ideia e o exercício que a gente pode fazer. Diante de uma campanha que foi tão disputada, em alguns momentos até agressiva, eu acho difícil que o candidato derrotado manifeste o apoio àquele outro que ele atacou durante tantos meses. Então, o que a gente pode projetar dessa migração orgânica, já olhando para o segundo turno e os cenários possíveis?
Esse rito de anunciar apoio, ele é quase que um rito simbólico. Obviamente, você tem o apoio do partido em geral, então o partido fecha uma aliança para o segundo turno e consegue, muitas vezes, algum tipo de compromisso sobre o espaço que aquele partido vai ter no governo, vai indicar uma secretaria, os vereadores vão fazer par da base, vão ter algum tipo de facilidade, enfim, se faz a amarração partidária ali. Agora, um candidato derrotado olhar para o seu eleitorado e dizer votem em A, votem em B e esperar que esse voto, essa ordem seja cumprida, não é assim que funciona. Pelo menos não é mais assim que funciona, ou pelo menos não é assim que funciona na cidade como São Paulo. Porque você tem que olhar para a rejeição que cada candidato tem e entender qual é a linha que aquele eleitor do candidato derrotado ele deve seguir. Então, hoje a gente tem um cenário em que, se forem para o segundo turno Pablo Marçal e Ricardo Nunes, a tendência é que Ricardo Nunes herde mais votos dos demais candidatos do que Pablo Marçal. Essa é a tendência. Por quê? Porque a rejeição de Pablo Marçal é alta e a rejeição de Ricardo Nunes é baixa. Se for um segundo turno entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, aí eu vejo um racha, porque tem muita gente que vota em Ricardo Nunes, que é o candidato apoiado pelo Partido Liberal e por Jair Bolsonaro, e que num segundo turno não vai votar naturalmente no Boulos, vai votar no Marçal, por mais que tenha divergências, por mais que tenha visto o Marçal se referir de forma muito dura e pouco e agressiva, eu ia falar pouco elogiosa, mas foi agressivo, muitas vezes em relação a figuras importantes do universo bolsonarista, mas não vão votar no Boulos, vão votar nele. E se Marçal, de novo, se Marçal não vai ao segundo turno, se é o segundo turno entre Boulos e Ricardo Nunes, aí naturalmente será uma migração dos votos de Marçal para Ricardo Nunes, porque não há identidade de um eleitor com o outro.